Olá, meu nome é Aldemo Garcia, eu sou cônsul do Brasil em Hamamatsu. É uma grande alegria dar início a essa transmissão ao vivo, né, do Consulado Geral do Brasil, para conversarmos um pouco sobre os desafios, né, e perspectivas do futuro da comunidade brasileira aqui no Japão. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o interesse da nossa comunidade, né, que está nos prestigiando e está conectada nessa live, que abordará um tema muito importante. Eu queria dizer que esta live está sendo acompanhada pelo Portal Mi, Revista Alternativa, Japão Aqui e outras mídias, né? Ela vai ficar gravada no YouTube do Consulado e nos próximos dias ela será transmitida pela YouTube da Alternativa, né? Eu recordo que essa transmissão, essa live, integra as celebrações da Semana da Pátria, né, em homenagem à independência do Brasil, que se somou a outras iniciativas, né, promovidas pelo consulado, como eu acho que vocês acompanharam a inauguração do Bosque dos Ipês, né, onde nós plantamos 15 ipês amarelos, árvores símbolo do Brasil, né, com o apoio da Prefeitura de Hamamatsu, aqui no Parque Ito, né? E também se seguiu o Festival Cores do Brasil, que o ponto alto foi a iluminação pelo segundo ano consecutivo, né, do Castelo de Hamamatsu, nas cores verde e amarela, e o Festival de Lanternas, né, que foi também um ponto alto muito bonito, muito significativo. Lançamos 130 lanternas verde e amarela em comemoração aos 130 anos de amizade Brasil-Japão, né? Eu gostaria de, inicialmente, dizer que as opiniões expressas pelos participantes dessa conversa não refletem necessariamente a posição do Consulado Geral do Brasil em Hamamatsu, nem do governo brasileiro, né? E para termos uma rica troca de experiências, impressões, nós convidamos estudiosos gabaritados, né, que já vivem aqui no Japão há muitos anos, né, para participar desse debate. Eu gostaria de dar as boas-vindas aos nossos convidados, debatedores, né, são 5, que gentilmente se dispuseram a estar conosco nessa noite de reflexão e diálogo. Temos aí o professor Ângelo Itti, no canto esquerdo, aí no alto, né? Ele é professor de Sociologia da Musashi University em Tóquio, né? Formado em jornalismo pela USP, veio ao Japão em 1990 como bolsista de pós-graduação, foi membro do Conselho de Cidadãos de Tóquio de 95 a 2018. E, atualmente, ele é presidente da Associação Japonesa de Estudos Migratórios, né? Temos o jornalista Gilberto Yoshinaga, jornalista formado pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, com 25 anos de experiência em veículos, em vários meios, né? Os jornais Tudo Bem, Revista Gambarê, Meio de Japão, Folha de São Paulo, Agora São Paulo, Carta Capital, NHK Japão e RFI Japão. É autor de 3 livros e está próximo de lançar o 4º, né? O Mesmo Sol em Outro Céu, sobre a história da comunidade brasileira no Japão. Aliás, eu observo, né, que a história da imigração japonesa já foi contada em várias obras, né, em várias obras. Claro que são 130 anos, e a nossa só tem 35 anos. Mas a gente precisa contar a nossa história, a saga da imigração brasileira ao Japão. Então, esse futuro livro do Gilberto é bem-vindo. Temos a jornalista Hilda Randa, jornalista e professora de línguas, residente no Japão desde 2004, né, que reside em Guma. Temos também o Miguel Kamiunten, que é educador, pesquisador da representatividade dos brasileiros no exterior, cofundador do Movimento Brasileiro Emigrados, MBR, conselheiro do Instituto Brasil e da plataforma Dados Brasileiros no Exterior. Já mora aqui há 36 anos. Temos o escritor Roberto Tuji, que é empreendedor, transcultural, escritor e consultor com mais de 30 anos de experiência no Japão,
com trajetória que vai da indústria, engenharia ao empreendedorismo, né? E formação de lideranças. Ele lançou recentemente esse livro aqui, que eu recomendo, Identidade Híbrida, o desafio de ser brasileiro no Japão, né? Recentemente lançado, né? E antes de darmos início à nossa interação, eu destaco que este é um diálogo aberto e, portanto, são muito bem-vindas as perguntas dos espectadores que queiram nos encaminhar. Então, eu gostaria de passar assim, em revista, vamos começando pelas considerações iniciais do Ângelo e pela ordem alfabética. Por favor, Ângelo. Boa noite, embaixador Aldemo, parabéns aí pela iniciativa. Boa noite a todos aí que estão assistindo e também uma boa noite aí para os meus colegas aqui dessa mesa redonda, dessa live, que está sendo muito interessante ter essa oportunidade hoje aqui, porque eu sei que todos esses meus colegas aí da live de hoje, eles têm a sua própria história ali, é gente que veio gambateando, né, ao longo dessas décadas e tem muito a contar não só sobre a sua própria história pessoal, mas também sobre a comunidade como um todo, né? Eu só queria, nessas palavras iniciais, passar aí a minha mensagem, a opinião de que, embora o tema da live de hoje seja o futuro da comunidade brasileira no Japão, né? Para a gente pensar melhor e pensar com mais consistência sobre o futuro, é muito importante a gente encarar de frente o presente, né? E encarar de frente o presente significa o quê? A gente não deve nem superestimar e nem subestimar a situação atual nossa, o presente, né, dos brasileiros aqui no Japão, né? Porque eu acho que a gente tem muitos fatores para ficar otimista e também, igualmente, muitos fatores para ficar pessimista, né? Então, a gente não pode ficar pendendo nem para um lado, nem para o outro, né? Eu acho que essa análise bem serena, bem fria, é o que vai ajudar a gente a achar as respostas e as receitas para o futuro. E ressaltar também que a gente não pode jamais esquecer de sempre refletir e resgatar a nossa história, ou a história dos nossos pais, ou em muitos casos, dos nossos avós, né? Que primeiro Japão para o Brasil e depois do Brasil para o Japão, né? Eles tiveram aí toda uma experiência que a gente tem muito a aprender com os acertos e também com os erros, né, desses pioneiros que chegaram ao Japão aqui, muitos deles antes de 1990. Então, por enquanto, é isso. Vamos pela ordem. Miguel. Boa noite a todos. Agradeço essa oportunidade para compartilhar e aprender também com os meus colegas que estão aqui dividindo essa tela na live. Parabenizo a iniciativa do Consulado do Brasil em Hamamatsu, na pessoa do embaixador Aldemo. Nós estamos comemorando 130 anos de amizade Brasil-Japão, mas também estamos com 35 anos da permanência de brasileiros aqui. E já estava na hora de fazer uma reflexão desses 35 anos, do que nós queremos, nós vamos ficar por aqui e de que forma, e também com relação ao futuro. Nós vemos que o número de brasileiros que estão no Japão, um percentual próximo de 20%, ainda estão em idade escolar. Mas também estamos vendo uma comunidade, pouco a pouco, envelhecendo, onde cerca de 7% ou quase 8% estão acima de 65 anos. Eu vivo aqui no Japão há mais de 3 décadas, e nesse tempo eu vi o país se transformar em uma sociedade cada vez mais dependente de trabalhadores estrangeiros. Nos últimos 6 anos, os brasileiros
passaram da terceira maior comunidade de brasileiros no Japão para a sexta. E acho que seria importante a gente refletir um pouquinho com relação a esses números. O porquê é que os as cinco maiores comunidades que estão aqui são asiáticas. E por que mudou esse número e o que vai impactar isso dentro da comunidade brasileira. Atualmente, eu assisto com preocupação o avanço da extrema-direita, em especial do Partido Sanseito, e isso não se trata apenas de discursos nacionalistas ou revisionistas, que o Japão já conheceu no passado, mas de forma como essas ideias ganham espaço cada vez maior entre jovens e trabalhadores comuns, embalados pelas redes sociais e por esses slogans bastante sedutores. Mas vejo também, analisando um pouco os resultados das eleições aqui no Japão, que o Japão não pode se dar ao luxo de marginalizar aqueles de quem mais precisa, que seria a mão de obra estrangeira. O futuro do país e o nosso futuro aqui, os estrangeiros de uma forma geral, será mais promíssor se for construído com integração, com solidariedade e inclusão. Se a extrema-direita cresce no grito, eu acho que nós precisamos crescer na organização e na voz coletiva. Eu deixo aqui essas palavras de início, algumas informações como provocação, e fico feliz por ver pessoas de várias províncias mandando perguntas e assistindo. E espero que a gente tenha um espaço maior e que seja dado uma continuidade nesse diálogo. Obrigado. O Miguel falou nessas considerações iniciais no envelhecimento da nossa população, né? Eu queria mencionar aqui a cartilha que foi feita aqui pelos consulados em conjunto, né? Nosso Futuro, Manual Brasileiro de Previdência e Assistência Social no Japão, que está também temos online na página oficial dos consulados, né? Do Hamamatsu, de Tóquio, nos demais, né? Eu estou vendo que a Patrícia Suzuki ali escreveu: por mais lives como esta, precisamos muito falar sobre a comunidade. Bom, vamos passar para o terceiro, Roberto Tucci, por favor, suas considerações. Acho que o microfone está desligado, hein? O microfone está desligado. Ok, obrigado. Sou Roberto Tucci, falo aqui de Saitama, tá? Aqui próximo de Tóquio. Quero agradecer muito a oportunidade de estar com meus colegas aqui de muitos anos de Japão, ao senhor embaixador Aldemo também, pela oportunidade de estar compartilhando aqui alguns conteúdos que são de extrema importância para a nossa comunidade, né? Eu tenho uma vivência aqui de 2 níveis, né, que é a parte de carreira profissional, que eu trabalhei como engenheiro na Mitsui Kinzaku, trabalhando no chão de fábrica e depois subindo para a área de engenharia, e também como empreendedor, principalmente na região de Aichi-ken e Gifu, na época que eu tinha a Big Bell Pizzas, né? Bem, os temas aqui que nós discutimos, né, são muito variados, tá? Cada um de nós aqui, acredito, vai tocar num assunto de extrema importância, né? Um assunto que eu sempre bato muito nessa tecla tem a ver com a empregabilidade, que é um assunto, assim, eu vejo pouco discutido, né? Tá? Se fala muito de envelhecimento, baixa natalidade, questões de visto, né? Concorrência com o Sudeste Asiático, mas nós temos uma coisa que é de extrema importância e é uma coisa muito individual da nossa comunidade, né? Que é empregabilidade, que é a capacidade da gente estar relevante no mercado de trabalho, tá? E estou muito contente de compartilhar isso com todos vocês também, tá bom? É isso, a apresentação.
Obrigado, Roberto. Você mencionou um ponto importante, porque, não sei se vocês sabem, o ano passado o Nepal passou a comunidade em números, a comunidade brasileira, que hoje é 211 mil. O Nepal hoje tem 233 mil imigrantes, né? E eu noto que eles estão principalmente direcionados para a indústria hoteleira, né? Principalmente em Tóquio, a indústria são camareiras, são o pessoal também de restaurantes, restauração, porque eles falam inglês, né? Então tem esse importante diferencial. Por falar inglês, né? E no caso o Japão precisa de pessoas que falam inglês, eles estão sendo empregados na indústria hoteleira e não nas fábricas, né? Que me consta, né? Então, é um dado interessante que eu queria levantar antes de passar para o próximo, que é o... Não, Não, o próximo vamos passar para o Gilberto, então. Gilberto Yoshinari. Oi, boa noite, embaixador. Muito obrigado pela oportunidade da gente fazer esse intercâmbio de ideias. Boa noite, Miguel, Roberto, professor Ângelo. A Hilda é a única que eu não conheço pessoalmente, mas de nome já de longa data, né? Ela saiu do jornal Tudo Bem um pouquinho antes de eu chegar para trabalhar. E eu estou mencionando o jornal Tudo Bem porque de 2005 a 2009, a minha primeira passagem pelo Japão foi trabalhando no jornal. E eu fiz jornalismo não só por gostar de ler, gostar de escrever, mas por gostar de histórias, essa curiosidade, essa investigação, né? E pelo jornal eu tive a oportunidade de conhecer muitas histórias do que os brasileiros fazem no Japão, e há coisas que a gente nem imagina. Tinha, na época, desde piloto competindo em prova de motovelocidade, a ateliê de tatuagem, que hoje já tem vários. Então, assim, o que motiva a vinda dos brasileiros, 90 e poucos %, são as fábricas. Mas existem outras atividades diversas, empreendimentos, e também os brasileiros estudando. Então, eu acho que é difícil a gente fazer um exercício de futurologia, como é a proposta aqui, o futuro da comunidade brasileira. Depende de vários fatores. Tem a questão política que o Miguel falou, né? Essa onda ultraconservadora de extrema-direita no Japão, a disseminação de informações ou desinformações em alta velocidade pelas redes sociais, pela internet. É difícil a gente cravar o que pode acontecer. Mas eu acho que só o fato de haver esse pensamento, tentar mirar para o futuro e observar o que pode acontecer, é importante, porque eu acho que muitas das pessoas que hoje, ou esses casos de idosos sem plano de previdência, às vezes usando a expressão mais popular, sem onde cair morto, são pessoas que não fizeram um planejamento de vida quando vieram para cá, e o futuro delas já chegou, de quem chegou aqui 35 anos atrás. Esse já é o futuro, né? Então, acho que se a gente refletir sobre tudo que se passaram nesses 35 anos, é uma chance de aprender com os erros e tentar projetar alguma coisa melhor para o futuro. Mas eu acredito que um futuro próspero para a comunidade passa por duas coisas. Uma maior integração com a sociedade japonesa, porque muitos brasileiros vivem restrito ao gueto, à bolha, né? Só tem amigo brasileiro, só frequenta estabelecimento brasileiro. O lugar mais japonês que ele vai é o Jasco, no fim de semana, né? Então, eu faço questão de aproveitar que eu estou no Japão para ter contato com japoneses, intercâmbio de informações e de culturas, e tentar me integrar mais, fazer amizades com japoneses, frequentar ambientes japoneses. A única coisa que eu peco ainda é um pouquinho no idioma, que eu ainda não sou muito bom com o japonês, mas estudo diariamente, porque eu acho que futuro dentro de uma bolha não vai ser futuro, vai ser a continuidade dos problemas que já existem, ou talvez até o agravamento delas. Mas é interessante a gente poder provocar e promover esse tipo de debate, porque esse futuro são os nossos descendentes, né? Eu não tenho filhos, mas no caso de quem tem. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Vai ser interessante essa troca de ideia.
Obrigado, Gilberto. Vamos ouvir agora a Hilda Randa, né, que está representando o nosso público feminino. E vocês sabem que as mulheres estão entre o público, o maior número de empreendedores, né, aqui no Japão. Né? Nós temos mais empreendedoras praticamente que o público masculino. Muitos na área de restauração, restaurante, artesanato, né, elas são praticamente maioria, né? Na área de beleza, na área de estética. Enfim, vamos escutar as observações da Hilda. Boa noite, né? Muito obrigada pelo convite. Boa noite a todos que nos assistem e aos amigos aqui, como o Gilberto falou, é o único que eu ainda também não conheço pessoalmente, embora também já tenha ouvido falar bastante. E achei interessantíssimo todos os comentários que vocês fizeram. Né? O Ângelo, acho importantíssimo, a gente não tem como falar do futuro sem repensar o passado e pensar nesse momento, né? Como a gente está vivendo, o que é que a gente tem que fazer para melhorar a estrutura e achei também muito interessante o que o Gilberto falou, porque a minha linha de pensamento é mais ou menos por aí, talvez porque nós dois sejamos jornalistas, e como ele falou, eu trabalhei um pouco no jornal Tudo Bem, depois eu trabalhei na IPC TV, extinta IPC TV, né, que também tinha um jornal diário, que era o International Press, que infelizmente não existem mais, né? E atualmente eu trabalho na revista digital Pokébras, que outro dia conversando com o Arthur Muranaga, ele falou uma coisa interessante, ele falou a Pokébras hoje é a única mídia diária brasileira no Japão, e é verdade. E eu acho que isso faz muita falta, né? Porque não só para documentar, como o Gilberto falou, as histórias dos brasileiros, aqui também, porque por muitos anos eu também documentei todas as histórias de brasileiros na região de Kitakanto, principalmente, mas acho importante a gente ter essas histórias documentadas, mas principalmente pela IPC, eu posso dizer que nós tínhamos um canal direto com japoneses, com oficiais japoneses, nós tínhamos uma abertura, uma representação, porque os japoneses gostam de lidar com grupos, não com indivíduos, né? Então, a imprensa brasileira aqui era uma forma da gente ter um contato direto, realmente, com governadores, com prefeitos, com vereadores, que são vitais, eu acho, são essenciais para a gente resolver uma série de problemas de convivência, de questão de problema de tradução, né? Porque muitos brasileiros desconhecem leis, por exemplo, porque desconhecem a língua ou têm dificuldade de entender determinadas coisas. Então, eu acho que hoje, para os brasileiros aqui no Japão, que hoje nós temos muita informação, mas muita informação ruim, né? Como o Gilberto estava comentando, e através das redes sociais, e que isso às vezes pode ser prejudicial, né? Então, precisamos de notícias boas, notícias com fatos e não opiniões. E isso é uma coisa que eu acho que hoje faz muita falta aqui no Japão e que é fundamental para a gente garantir um futuro de uma comunidade multicultural, né? Para ter um bom convívio com os japoneses, é preciso que a gente entenda a cultura deles, mas que eles também nos entendam. E para isso também é necessário que se criem esses eventos, como o embaixador comentou, o Cores do Brasil, que é maravilhoso, né? A gente imagina as cores do Brasil no castelo de Hamamatsu, né? Isso é fantástico, maravilhoso. Então, acho que nessa linha que a gente deve trabalhar, assim, em tudo que as pessoas falaram aqui, a questão de trabalho, o Sanseito, né, como o Miguel falou, que é preocupante, porque eles agora têm 14 cadeiras e eles podem mudar as leis agora, eles podem fazer novas leis, o que pode complicar a vida de muitos brasileiros aqui. Embora hoje 55% dos brasileiros tenham o visto permanente, isso não significa que nós estejamos
assegurados no país, né? Muitas leis podem mudar, muitas coisas podem acontecer que talvez não sejam tão positivas para nós. Então, é preciso que a gente trabalhe, como o Gilberto disse, a gente tem que fazer essa interação com os japoneses. Eu falo isso desde que eu cheguei aqui em 2004, porque os nossos antepassados, quando foram para o Brasil, eles foram trabalhar nas feiras, eles foram trabalhar, né, para os brasileiros, com os brasileiros, e por isso eles cresceram dentro da sociedade brasileira e também contribuíram com a cultura japonesa dentro do Brasil. Então, eu acho que a gente tem muito a contribuir para o Japão e acho que tem muito trabalho para se fazer. A gente tem que conversar, a gente tem que planejar e continuar. Então, acho que é isso. Obrigado, Hilda, pelas suas observações. Você tocou num ponto muito importante, que é a questão da integração, né, da comunidade brasileira na sociedade japonesa. Eu acho que foi o Tucci que falou que, ou não, o Gilberto, que a gente tem a tendência de viver na bolha, né? Só convive com o brasileiro, chega no final de semana, joga futebol entre os brasileiros, faz o churrasco e tal. E eu quero salientar um ponto importante, né? Que Hamamatsu é uma cidade, felizmente, né? Claro, tem 10 mil brasileiros aqui, tem uma vocação multicultural. Não somente o ex-prefeito Suzuki, como o atual Nakano, tem feito um esforço muito grande para integrar as comunidades estrangeiras, não só a brasileira, mas também a filipina, a indonésia, a peruana, na sociedade japonesa. Eu sei que isso não é fácil, mas a gente vê essas políticas muito multiculturais mais avançadas em regiões como Shizuoka e Aichi, né, onde tem maior número de brasileiros. É claro que Hokkaido é mais difícil, né? Então, é importante essa questão da integração. Muito bem. Então, depois dessa rodada inicial, vamos passar às perguntas. O Ângelo, por favor. Sim, embaixadora. Só rapidinho aí um comentário aí sobre o que os meus companheiros falaram, porque eu concordo plenamente com todo mundo que é super importante, nós, ou seja, a comunidade brasileira no Japão, nós nos esforçarmos para uma maior integração à sociedade japonesa, com certeza. Só que, ao mesmo tempo, eu também acho que a gente pode ser mais agressivo, agressivo no bom sentido, né? Agressivo numa, vamos dizer assim, numa guerra informacional ou numa guerra de marketing para tentar fazer um branding, ou um rebranding da comunidade brasileira no Japão como um todo. Por que eu digo isso? Porque é sempre muito fácil para o lado japonês, para a sociedade japonesa, eles deixarem os brasileiros na defensiva, dando a entender que é culpa exclusiva da parte do estrangeiro, no caso do brasileiro no Japão, o fato de não estarem se esforçando para se integrar melhor à sociedade japonesa, coisa que é questionável. Não necessariamente a culpa está 100% do lado de cá, ou seja, do lado do residente estrangeiro. Eu tenho enxergado aí ao longo de décadas que, na verdade, ainda continua faltando uma maior conscientização da população japonesa para ela tentar ter um pouquinho mais de boa vontade para se abrir mais, entender mais qual que é a situação e o sentimento de quem está vindo para cá. Por exemplo, se existe como fato que muitos estrangeiros e brasileiros no Japão também, eles não estão podendo, por exemplo, se esforçar mais para aprender a língua japonesa, na verdade, há N motivos para isso, mas eu sinto que falta uma maior boa vontade de tentar entender quais são essas barreiras que os estrangeiros estão tendo para poder, por exemplo, se esforçar mais para aprender a língua japonesa, né? Então, eu acho que é importante também a gente ter um pouquinho mais de postura proativa
disseminar mais notícias e mais informações positivas sobre a contribuição dos brasileiros no Japão perante os japoneses, ou seja, a gente tem que disseminar mais esse tipo de informação em Nihongo, em língua japonesa, para eles conhecerem. É só isso. Posso fazer um adendo? Então, acho isso extremamente importante, mas você sabe que a imprensa japonesa ela é muito seletiva, vamos dizer assim, Sim, né? Seletiva e muitas vezes deletiva, né? Ela escolhe somente as informações negativas, infelizmente, sobre nós, né? Nós temos um grande exemplo disso, é o Carlos Ghosn, né? Quando ele fez a Nissan subir e sair do vermelho e tal, ele era o libanês, ele era o francês, nunca foi brasileiro. Depois ele passou, o brasileiro Carlos Ghosn. Então, essa é, infelizmente, a imagem que o japonês tem de nós. Ele só tem uma imagem negativa, porque eles só publicam quando há coisas erradas, né? Ou negativas sobre os brasileiros. Nunca publicam nada positivo. É complicado. Como que a gente pode mudar isso? Porque a gente tem que mudar o tal do Press Club, né? O clube de imprensa japonês, que é quem manda todas essas informações para toda a mídia no Japão. Então, isso é muito difícil. Se você tiver uma sugestão para como a gente pode modificar isso, mas eu acho difícil, porque há alguns anos eu conversei com um jornalista do Jomo Shimbun, que é daqui da região de Guma, e ele está sempre em todos os eventos de brasileiros, sempre encontrava com ele, sempre estava em todos os eventos, mas nunca saía nada, né? E eu perguntei uma vez para ele, por que você está em todos os eventos brasileiros, mas a gente nunca vê nada publicado? E ele me disse, olha, em off, eu vou dizer, o meu editor não está interessado em nada disso. Ele quer quando tem algum roubo, tem briga, acontece alguma coisa assim, aí a gente publica. São boas observações essa. Nós tivemos muita sorte aqui em Hamamatsu, porque um jornalista da NHK, ele passou um ano no Paraná, em Curitiba, fala português, e veio para cá e cobriu pela NHK. Então, todos os nossos eventos tinham matéria garantida na TV local da NHK Shizuoka, né? Então, nós fizemos questão, né? Eu procuro convidar todos os jornalistas, eu venho, chamo eles aqui, inclusive já foram até na minha casa, o do Shizuoka Shimbun, Shinichi Shimbun, porque vocês sabem, né? Jornalista é importante a gente nos porque a partir daí eles são disseminadores de informações positivas, né, sobre o Brasil. E eu também tenho, nos meus contatos com empresários e membros do governo japonês, eu tenho insistido que a província de Shizuoka e a de Aichi só crescem, né, só tem um crescimento positivo, muito em razão da mão de obra brasileira, né? A presença brasileira é positiva para o crescimento econômico dessas províncias. Isso a gente tem que bater o bumbo nisso, tem que fixar, porque senão eles acham que a nossa presença aqui não é tão importante assim. Mas assim, o consulado ele tem um peso grande nisso, né? É muito importante a participação de uma representação oficial. Então, eles levam mais a sério do que pequenos grupos brasileiros, né? Infelizmente. Então, é muito importante, e eu agradeço muito ao senhor que esteja fazendo esse tipo de atividade, essa cooperação, esse intercâmbio com os japoneses, porque é fundamental. Eu acho que tem que aumentar os outros consulados também, tem que fazer. O consulado de Tóquio já foi mais ativo, atualmente anda meio devagar. Nagoya também não faz muito, né? Então, acho que hoje... porque, infelizmente, isso conta muito, né? De onde vem a organização desses eventos, qual é o apoio desses eventos. E pesa muito o consulado. Tá bom. Olha só, vamos agora... Nós recebemos muitas perguntas por e-mail. Nós selecionamos algumas, né, e vou passar aqui para alguns de vocês. Eu vou passar para um, mas isso não impede que os demais comentem. O Tião Neto, que eu não sei se aqui mora aqui no Japão ou no Brasil, fez a seguinte pergunta: eu gostaria de saber se há possibilidade do governo japonês abrir
possibilidade de trabalho para a quarta geração de brasileiros, os Yonsei. Antes de... Eu vou passar para o Ângelo essa pergunta, mas está aberta a todos. Antes, eu só queria contextualizar essa questão, né? O programa de vistos para Yonsei, ou seja, né, de descendentes de quarta geração, foi estabelecido pelo governo japonês em 2018, diante da baixa procura em razão de diversos requisitos considerados muito rígidos pelos potenciais interessados. O governo japonês flexibilizou as regras em dezembro de 2023, mas o baixíssimo número de concessão de vistos e a sensação de rigidez dos requisitos persistem, né? Nós, né, do governo brasileiro, até realçamos a importância desse assunto em várias reuniões bilaterais que temos com os diplomatas japoneses, né, como recentemente o Fórum Consular, que se reúne anualmente. Mas é importante ter presente que essa é uma questão de competência do governo japonês. Pouco a gente pode fazer para mudar isso, né? Então, eu pergunto aos nossos convidados, vocês veem a possibilidade do programa para Yonsei vir a ter as mesmas condições favoráveis do programa que beneficia os descendentes até a terceira geração, tendo em vista o envelhecimento da nossa população e a necessidade de mão de obra, né, que é muito importante no Japão? Ângelo, você com a palavra. É difícil, né? Difícil. Sendo realista, beira o impossível nós conseguirmos convencer o governo japonês a abrir, flexibilizar o visto de estadia para Yonseis a ponto de igualar as mesmas condições que os Niseis e Sanseis da segunda e terceira geração, né? Então, isso beira o impossível. Agora, isso não quer dizer que a gente não deva continuar fazendo todo um trabalho de persuasão perante as autoridades japonesas para que elas flexibilizem mais e flexibilizem de verdade as atualmente absurdamente restritivas condições para quem queira tentar tirar o visto de Yonsei, porque como o embaixador Aldemo disse, de fato, em 2018 foi criado o visto, depois foi supostamente feita uma flexibilização, que eu só colocaria entre aspas, né, em 2023, que não flexibilizou quase nada. Então, foi mais beirou como se fosse um jogo de cena para dar a entender que flexibilizou alguma coisa, sendo que praticamente não flexibilizou quase nada para a entrada, só flexibilizou para a saída, ou seja, onde mais houve a flexibilização é de permitir para que os pouquíssimos Yonsei que já conseguiram o visto, que eles tenham maior facilidade para estender a sua estadia e, eventualmente, enfim, virarem até cidadãos permanentes aqui no Japão. Então, para isso, eu acho que ainda está faltando a comunidade brasileira no Japão levantar um pouco mais a voz a esse respeito e fazer essa voz chegar às autoridades japonesas, porque a gente sabe que do lado do Brasil, por exemplo, em São Paulo, lideranças da comunidade nipo-brasileira lá, elas já vêm durante anos levantando a voz e fazendo esse trabalho de persuasão a esse respeito perante o governo japonês, né? O que está faltando é um pouquinho mais o pessoal daqui levantar a voz a esse respeito. Acho que o Miguel, obrigado, Ângelo, pelas suas observações. Acho que o Miguel quer fazer um comentário também. E depois, em seguida, o Gilberto. Perfeito. Quando a gente fala sobre o futuro da comunidade brasileira, a gente não pode esquecer e deixar de lado a questão do visto para a quarta geração Yonsei. Conforme o Ângelo comentou, isso foi criado em 2018, houve também vou deixar entre aspas, uma flexibilização em 2023, mas só para trazer alguns números. Quando foi criado isso,
a expectativa é que fossem cerca de 4 mil vistos por ano. E eu queria trazer aqui um dado bem interessante. Em 2022, só entraram cerca de 128 pessoas com esse tipo de visto. E destes, 84 eram brasileiros. Ou seja, cria-se uma expectativa de 4 mil vistos e não entra cerca de 2%, se a gente for falar só de brasileiros. Então, alguma coisa está errada com relação a isso. Flexibilizar e de que forma? Quando a gente fala vistos de quarta geração, nós estamos falando, no início, quando foi criado em 2018, uma limitação referente à idade da pessoa e uma restrição de não trazer a família. Então, tudo isso dificulta. Mas eu queria trazer mais uma informação, mais para uma reflexão, porque eu sei que devem ter pessoas da quarta geração nos assistindo, ou que têm parentes e que têm interesse, sim, de vir ao Japão. Em 2018, quando foi criado esse tipo de visto, os brasileiros no Japão eram a terceira maior comunidade residente aqui. Passado 7 anos, nós somos a sexta maior, e passaram em nossa frente comunidades asiáticas. Isso talvez seja uma coincidência, mas, ou seja, houve uma flexibilização para que estrangeiros de outros países entrassem. E só para concluir de uma forma bastante rápida, eu vejo muito brasileiros que estão no Brasil se mobilizando através de redes sociais, mas eu vejo muito poucos brasileiros que estão aqui no Japão fazendo isso. Mas eu faço só 2 ressalvas. Quando existem reuniões de brasileiros, de Nikkeis, que ocorre anualmente, no mês de outubro aqui no Japão, que acabam debatendo isso. E recentemente, esse ano uma reunião foi debatida. Semana que vem. Pois não, aproveitando, Miguel, esse ano, essa grande convenção anual do Kaigai Nikkei Jintaikai, que costumava ser em outubro, esse ano vai ser em setembro, já na semana que vem. Quarta-feira da semana que vem. Só para concluir, então, de uma forma bastante rápida, se a gente não arregaçar as mangas e correr atrás disso, é um pouco difícil. Nós não mudamos leis, não votamos no Japão, mas nós podemos sim se manifestar quando parlamentares brasileiros vêm ao Japão, fazer um trabalho com eles para que eles conversem com os seus colegas parlamentares japoneses e que haja uma reflexão referente a isso. Nós somos cerca de 211 mil brasileiros aqui e podemos sim trazer essa informação para que o visto do Yonsei seja revisado e visto de uma forma diferente. Perdão se eu me estendi, era a complementação que eu queria fazer. Antes de passar para o Gilberto, eu queria só ler aquela observação da Elizabeth Kitamura, à direita. É preciso que a mídia publique matérias que enfatizem como a força de trabalho estrangeira é necessária no Japão com profundidade, como faz a NHK. Né? Então, ela levantou um ponto importante, porque o Japão precisa de mão de obra estrangeira. Perfeito. E os brasileiros de quarta geração são jovens, muitos deles com diploma universitário, e é muito rígido, né, as exigências japonesas. Né? Primeiro que eles exigem a proficiência avançada em japonês, né? Precisa praticamente ter fluência. Essa proibição de trazer familiares, né, que o Miguel acabou falando aqui. Então, o ano passado, só praticamente eles deram 20 vistos de Yonsei. Então, realmente, isso aí a gente precisa pressionar mais, né? Porque, como eu falei, o Japão precisa dessa mão de obra. Vamos, Gilberto, você, por favor. Tá, não, eu ia comentar mais ou menos nessa direção. Assim, o Japão sabe que precisa dos estrangeiros e vai precisar cada vez mais. Faz poucos dias saiu aí o censo deles, né, que em um ano a população do Japão diminuiu, perdeu 1 milhão de habitantes.
uma taxa de natalidade super baixa, o aumento do número de idosos, a diminuição da força de trabalho jovem, e eles vão precisar da gente tanto para trabalhar como para contribuir para a previdência deles e pagar a aposentadoria dos velhinhos deles, né? Porque estrangeiro é muito difícil sobreviver de aposentadoria aqui no Japão. Mas acho que tudo vai depender, primeiro, da construção da imagem ou reconstrução da imagem dos brasileiros aqui, passa pelas pautas da mídia japonesa e talvez um trabalho que nós jornalistas possamos fazer, né? Eu conheço alguns jornalistas japoneses também, eu sei como é. Em jornal é tudo igual. O repórter não pode pautar muitas vezes, então ele pode até querer dar uma notícia positiva, mas chega lá em cima, o editor fala, não, vamos falar de brasileiro, então procura um crime aí, né? E é meio complicado, vai depender da construção da imagem. Mas o Miguel comentou uma coisa que eu acho importante. A gente tentar conquistar participação política aqui. Eu não sei qual seria o caminho, porque, se não me engano, com 35 ou 40 anos de imigração japonesa no Brasil, os descendentes já tinham eleito um deputado no Brasil. Sim. A gente está chegando perto desses 40 anos. Então, será que a gente não consegue ter participação política? Porque no Japão a gente tem mais deveres do que direitos, né? Só pode votar quem tira a nacionalidade japonesa, por exemplo. E, ao mesmo tempo, a gente vive num limbo político, porque do Brasil a gente só pode eleger presidente da República. Não vota para parlamento, para Senado, para Câmara dos Deputados. Eu acho curioso, porque, assim, só a bancada do boi no Brasil tem lá dezenas de deputados. Quantas pessoas criam gado no Brasil? Se chegar a poucos milhares é muito. Só que tem milhões de brasileiros fora do Brasil, não só no Japão, Portugal, Estados Unidos. Como que a gente não consegue ter um parlamentar para defender o interesse dos brasileiros que estão fora do país? E aí passa pelo poder de voto que a gente não tem. Então a gente está nesse limbo político. A gente não é cidadão plenamente nem para o Brasil, nem para o Japão, na questão da participação política. E eu acho que isso ia ser importante para a construção desse futuro que a gente está debatendo, que esperamos que seja próspero, né? Mas sem participação política, eu acho que a gente vai sempre só ficar acatando ordem, e o governo do Japão não tem interesse nenhum, salvo alguns raros exemplos, como o prefeito de Hamamatsu, aí, que o embaixador mencionou, mas na política como um todo, enquanto a gente é mão de obra, a gente serve, senão descarta e pega outro que é mais barato, vietnamita, nepalês, enfim, eu acho que seria importante ter participação política. Gilberto, você levantou um ponto importantíssimo. Desde que eu cheguei aqui, eu estou falando isso. O primeiro artigo que eu escrevi para a revista Alternativa tinha o seguinte título: já está na hora do Brasil ter um representante político brasileiro, Nikkei, né? Recentemente, há 3 meses atrás, eu participei de um evento aqui em Hamamatsu, e tinha um deputado da dieta japonesa que era peruano. E os peruanos são uma população muito menor que a gente. E, por exemplo, eu vou dar um exemplo, daqui a uma semana vem me visitar o Shigeaki Ueki, vocês que, os mais jovens, não conhecem. Shigeaki Ueki foi ministro com 45 anos, se eu não me engano, 45, 46, do governo Geisel, foi ministro das Minas e Energia e presidente da Petrobras. Ele era um Nikkei. Aí eu me pergunto, quando é que nós vamos ter um Nikkei aqui brasileiro, ministro aqui no governo japonês? Daqui a 100 anos, né? Então, essa questão política, a gente precisa... Eu tenho que procurar algumas lideranças locais, principalmente nas cidades que tem mais concentração de brasileiros. Nós já devíamos ter um vereador aqui em Hamamatsu, devíamos ter um vereador em Oizumi, em Komaki, nessas cidades em Toyohashi. Eu acho que temos que começar como vereadores, para, no futuro, termos um deputado federal lá na Dieta em Tóquio. Eu posso falar? A Hilda quer fazer uma observação. Sim, é importante isso, né? Porque aqui eu
quando trabalhava para a IPC, a gente, de vez em quando, entrevistava alguns políticos japoneses, né? E eles eram muito claros, assim, eles falaram, em off, eles nos diziam, olha, vocês não podem mudar nada, a gente não pode fazer nada por vocês, porque vocês não votam. Eram muito claros, né? Então, essa questão de estrangeiros não podem votar no Japão, então, muito menos serem eleitos para qualquer coisa. Então, o grande problema é que a comunidade brasileira não é unida. E há um número muito grande hoje de brasileiros que já se naturalizaram japoneses e que poderiam vir a ser deputados, poderiam vir a ser políticos, mas eles não têm interesse ou na área ou na comunidade brasileira. Porque, infelizmente, a gente cresce, principalmente esses que se naturalizaram, muitos estudam em escolas japonesas, sabe? E eles viram o que a gente chama de japonês. Eles não querem nada com cultura brasileira, eles têm informações sobre a cultura somente através da mídia japonesa, que é extremamente negativa. Então, se você conversa com adolescentes, com brasileiros que estudam em escolas japonesas, eles não falam português, têm vergonha de dizer que são do Brasil, muitos, né? Não vou dizer que são todos, mas muitos, né? E aí se naturalizam e se desligam totalmente da comunidade brasileira. Então, esse é um problema que a gente tem muito sério, né? No Japão, não. Eles, no Brasil, desculpa, eles se uniam e tinham o propósito de fazer parte da comunidade japonesa. Mas será que os brasileiros, né, eles têm essa intenção? Eu não sei, é complicado, né? Porque precisa ter uma unidade. E aqui no Japão é complicado, a gente não consegue, por exemplo, em Oizumi, que é uma cidade que tem uma grande concentração de brasileiros, né, que é um pequeno número, são 4 mil brasileiros, mas é uma cidade pequena, e fazem lá 12% do total da população da cidade, é um número importante, né? Tem mais de 150 comércios brasileiros só nessa pequena cidade. Então, teriam que ter alguma força política, mas até hoje não conseguiram nem fazer uma associação comercial, porque existe muita briga entre os próprios comerciantes. Então, isso é um problema da comunidade brasileira, né? Então, como que a gente vai se unir para conseguir eleger um? Como a gente vai achar um nome que todos vão falar, não, esse daí eu confio. É complicado, dá para a gente fazer? Dá, é possível? Sim, mas a gente tem que... A comunidade brasileira precisa se unir muito mais do que é hoje, né? Você levantou um ponto importante que, infelizmente, eles não aceitam a dupla nacionalidade, né? Porque em vários países você pode ter as duas nacionalidades e esses que os brasileiros que optam pela nacionalidade japonesa, eles praticamente não se interessam muito pelo Brasil, né? Mas eu acho que a gente pode começar assim. Você falou em Uizumi, deveríamos começar por Uizumi. Inclusive, um eventual candidato poderia angariar votos dos próprios japoneses, dos vizinhos, se ele fizesse um bom trabalho. Eu acho que isso deveria ser um objetivo aí. Deveríamos estimular isso. Oizumi é uma cidade complicada, embora tenha 12% da população de brasileiros somente e 20% da população, ou seja, 1/5 da população seja de estrangeiros em Oizumi, os moradores não aceitam, né? Quando eu cheguei aqui em 2004, o prefeito era o Hiroshi Hasegawa. E ele foi reeleito várias vezes dizendo que ia expulsar todos os estrangeiros da cidade. Era assim que ele ganhava as eleições. Ele só perdeu a última eleição porque ele queria queria juntar a cidade com a cidade de Ota e os moradores não queriam. Então, ele acabou perdendo a posição. Mas daí a gente vê como, mesmo numa cidade tão pequena, em que a importância dos brasileiros para aquela região é fundamental, porque é uma cidade de menos de 70 anos e que cresceu por causa do trabalho, principalmente da mão de obra brasileira, eles não gostam dos brasileiros, então é complicado você falar, agora a gente vai ter um vereador brasileiro, aí mais complicado ainda. Hilda, eu estou percebendo que você daria uma boa vereadora e a sua candidatura, quem sabe a primeira vereadora
Nikkei no Japão. Terá o nosso Embaixador, apoio de todos os ouvintes. embaixador, eu lembro que Alguém quer fazer essa... Perdão, eu só queria lembrar que, diferente das eleições no Brasil, os japoneses que estão no exterior, eles podem votar para candidatos aqui no Japão para deputado. Houve, em cerca de 2002, candidatos ao parlamento japoneses que foram ao Brasil em busca de votos de I6 que estavam no Brasil, na Argentina e no Peru. Ou seja, acho que já está na hora da gente fazer alguma coisa similar a isso. Vamos pensar nisso, vamos fazer um grupo de trabalho, pensar estrategicamente nisso aí, ver quais são em que cidades teríamos mais chances, se Komaki, Hamamatsu ou Izumi. Enfim, vamos em frente. Esse tema é muito interessante. A gente pode até fazer depois uma live especial só sobre esse ponto. Olha só, vamos passar aqui. Temos uma pergunta também do Johnny Kobayashi, do Gohan com Feijão. Ele é de Brasília, ele tem um programa, né, um podcast, uma espécie de podcast. Ele fala assim: nosso movimento fala de nossa mistura Brasil-Japão e por isso esse tema me toca muito. Queria trazer algumas perguntas para vocês e parabenizar pelo evento. Aproveito e convido todos a seguirem o @GohanComFeijão no Instagram. Ele fez várias perguntas aqui, 5, mas vamos escolher 2 aqui. Talvez o Miguel pudesse começar. Olha, eu vou ler aqui. A gente vê cada vez mais idosos brasileiros vivendo sozinhos no Japão. Como podemos criar formas de apoio para que não fiquem invisíveis? E o trabalho nas fábricas sempre foi a porta de entrada, mas hoje há brasileiros que vêm também por estudo, cultura e empreendedorismo. Como apoiar essas mudanças nas motivações da comunidade? Não sei se alguém quer, não sei se o Miguel quer iniciar, ou alguém, a Hilda. Eu vou me limitar a responder a primeira parte da pergunta, ou tentar responder a primeira parte da pergunta dele, e que é excelente, sim, referente ao envelhecimento da comunidade brasileira aqui. Já é uma coisa séria, e que muitos que já estão com uma idade acima de 65 anos não contribuíram para a Previdência no Japão e nem no Brasil. Foi muito importante quando foi assinado o acordo previdenciário entre Brasil e Japão, e esse debate, é importante lembrar que isso ocorreu no final dos anos 90 já, e que pouco a pouco foi trabalhado para que ocorresse o acordo previdenciário, mas e que foi assinado, se não me engano, em 2012. Passado mais de 15 anos, a quantidade de pessoas que fazem essa contribuição é muito baixa. Eu colaboro em uma instituição, eu moro em Tóquio, mas colaboro em uma instituição em Guma, onde existe um abrigo para pessoas em situações vulneráveis. E um percentual muito grande são pessoas que estão com idade acima de 65 anos, não conseguem trabalho, não têm como recorrer ao governo japonês e nem ao governo brasileiro. E a tendência é realmente aumentar. Então, é importante que a gente tenha uma visão para esse contingente de pessoas que estão envelhecendo aqui e que muitos colaboraram de uma forma muito forte por mais de 3 décadas com o Japão. Então, a segunda parte da pergunta que o Johnny fez, se meus colegas puderem responder, eu agradeço. A segunda parte, coloque aí que eu vou dar uma contribuição. Coloque a pergunta, por favor.
Qual é? Peraí. O trabalho nas fábricas sempre foi a porta de entrada, mas hoje há brasileiros que vêm também por estudo, cultura e empreendedorismo. Como apoiar essas mudanças nas motivações da comunidade? Ok. Bem, realmente... Eu aproveito, olha, tem duas aqui, porque está chegando muita pergunta, né? Eu aproveito, Roberto, e já emendo mais duas que eu acho que tem a ver um pouco com o seu, olha, como os DKSEGs podem se diferenciar diante da concorrência crescente de trabalhadores do Sudeste Asiático. O usuário é anônimo. E com o avanço da automação e da inteligência artificial, ainda haverá espaço para os DKSEGs no Japão? São perguntas muito parecidas, aí se você puder... Eu vou tentar sintetizar aqui tudo, tá? Que é uma área assim, de grande interesse meu, né? Bem, a gente vem ao Japão realmente a trabalho, né? A maioria veio com a intenção de trabalhar um tempo como DKSEG e retornar ao Brasil, fazer seu pé de meia, montar seu negócio, etc. e tal, né? A partir de 2000, começou a abrir negócios no Japão, né? Inclusive, eu faço parte também, né? Que eu saí da área de engenharia e montei uma Big Bell Pizza, né? Que acho que a maioria dos meus colegas aí conhecem, né? Eu abri em 2001, para se ter uma ideia, né? Mas Era o que boa, acontece? pelo menos? Oi? Era boa? Olha, até hoje está funcionando, né? Não sei se tem alguém assistindo aí que deve conhecer a Big Bell Pizzas, né? Tá? Muito lá em Toyota e Gifu, né? Acredito que acho que o Kazaki ainda tem também, o Kazaki, né? O Kazaki também tem, né? Então, o que acontece, né? A gente vem com essa intenção de trabalhar em fábrica, mas vai batendo dentro da gente o espírito empreendedor, que na realidade todos nós que estamos aqui no Japão, a gente tem um pouquinho desse espírito empreendedor. Só o fato de você sair do Brasil e vir para cá já é um espírito de empreendedorismo também, né? E o que acontece? Muita gente realmente saiu da fábrica e foi montar seus negócios aqui no Japão. Mas todo tipo de negócio que você possa imaginar foram abertos aqui no Japão. Só que o tempo vai passando, né? Nós temos a crise de 2008, que foi impactante, nós temos o tsunami, que foi outro impacto muito grande. Eu, apesar de ser da área de empreendedorismo, eu sou um pesquisador também, né, de lado cultural, lado de negócios, que eu tenho aqui uma agenda de cartões de visita do ano 2000, que é uma verdadeira história para a nossa comunidade. Eu tenho aqui uns 200 cartões de visita, eu fui editor de uma revista também, né? E se a gente olhar hoje para esses cartões de visitas, eu acho que não tem quase nenhum, entendeu? Ou tem muito pouco, né? Que está tudo guardado aqui. Então, a gente, quando está na fábrica, quer montar um negócio, a primeira coisa que a gente pensa é, cara, eu vou fazer uma pizza bem gostosa de calabresa, que todo mundo vai gostar. Só que a gente tem um lado empreendedor, mas se você está fora do Brasil, existe um lado que é muito negligenciado, tá? Principalmente se você for alcançar mercado japonês. Se você fizer pizza calabresa, você vai vender para brasileiro sem problema nenhum. Mas se você quer alcançar o mercado japonês, que a maioria dos empreendedores aqui no Japão tem essa intenção, você precisa conhecer como o consumidor japonês se comporta. E esse é um grande desafio. Como é que você vai saber como ele se comporta? Né? E isso tem a ver, pessoal, com, senhor Aldelmo, que você está com o livro na mão, tem a ver com, chama-se identidade híbrida. Você precisa entender os dois lados, você precisa navegar nas duas culturas sem ter choque cultural em nenhuma delas. Senão, você monta um negócio, vê uma crise, você fecha porque o cliente brasileiro vai sumir. Como é que você vai vender para japonês? O japonês não vai comprar porque a pizza é gostosa.
Isso é o erro número 1 de quem quer montar um negócio próprio no mercado japonês. Ele vai encontrar primeiro se existe coerência com o que você está fazendo. Existe o motenashi no teu negócio? Como é que está a aparência do teu estabelecimento comercial? Porque é muito comum no Brasil, a gente olha assim, é meio feinho, mas a comida é muito boa. Isso para o japonês funciona. O japonês, que tem um negócio de 20, 30 anos, funciona sem problema, mas para a gente não funciona. Porque o mitame, a primeira impressão é que fica para ele. O japonês não conhece a gente. Entendeu? Então, você tem que cuidar de toda uma aparência, tá? Você tem que cuidar de um atendimento, chama-se omotenashi, para você poder entrar no mercado japonês. Então, esse é um dos maiores entraves que a gente vê, principalmente na área de alimentação, né? A alimentação é um negócio muito sério no Japão. É diferente de você vender carro, você vender roupa e você vender uma pizza. Olha, brasileiro, no home dante, vender pizza para japonês é quase uma missão impossível, né? Entendeu? Porque eu não sou italiano, entendeu? E um japonês vizinho. Oi? O Roberto, e essa questão da concorrência asiática e os vietnamitas, você acha que vai impactar? Olha, só para finalizar isso aí, vou mudar esse assunto, que é um assunto também extremamente importante. A concorrência com o asiático, tá? Ele existe se acelerou desde 2012, mais ou menos, mas gradativamente, né? Eu trabalho em fábrica também, eu acho que alguém postou aí, é bom colocar alguém lado operacional, eu também ainda atuo no lado operacional, trabalho com indonésios, né? E eles vêm muito bem preparados, realmente. Tá? Eles vêm com nível japonês, assim, nível 4 ou 3, eles vêm bem disciplinados, mas eu falo, né? Não precisamos ter medo dessa concorrência, porque nós temos muita vantagem. Nós precisamos explorar o nosso lado. Nós temos muita criatividade, nós temos um histórico muito grande aqui no Japão, falamos a língua, tá? Temos esse contato com empresas, com empreiteiras. O que está faltando para a gente, né, não ser impactado por essa concorrência, chama-se certificações. Shikaku, resumindo, né? Eu conheço gente que com 60 anos, 59 anos, consegue trabalhar numa empresa sem problema nenhum, concorrendo com vietnamitas, indonésios, que têm 25 anos e ganhando muito mais. A questão está no Shikaku e você conhecer alguns comportamentos da cultura japonesa. Se você tem empilhadeira, tamakake e crane, tamakake certificações que você precisa para trabalhar na área industrial, né? Você praticamente fala um japonês razoável, né? Não precisa ter nível 1 do Noroku Shiken, você precisa ter um certo conhecimento também, né? Porque como é que você vai se comunicar? Então, você tem emprego em qualquer lugar que você vai. Então, essa concorrência, ela acontece se você é um operário que só faz apertar botão, por exemplo, em máquina, trabalha só na prensa, apertar botão. Isso está acabando, né? Não só pela concorrência asiática, pela automação, pela transformação digital, que o governo japonês está investindo bilhões para que isso aconteça o mais rápido possível. E isso já, para a terceira pergunta, senhor Demo, o que é? Roberto, eu acho que tá tendo muita pergunta aqui. Só fazer você falou na questão do empreendedorismo, né? Eu acho que, para quem não sabe, nós publicamos aqui, Sim. Nós temos o Espaço do Empreendedor Brasileiro no Japão, aqui no consulado em Hamamatsu, e temos essa publicação, Manual do Empreendedor Brasileiro no Japão, feito pela Vanessa Randa, né, que é responsável pela área, ela até comentou recentemente aí, e isso dá o beabá, o caminho das pedras para quem está na fábrica e quer empreender. O IMIND levantou um ponto muito interessante, infelizmente a gente não pode baixar um pouquinho, a questão do psicológico, né? Olha, muita gente surtando e sendo abandonada, lá em cima, a questão de atendimento psicológico.
eu estou vendo que estão levantando muitos pontos, né, que eu acho que a gente não vai ter tempo de abordar todos os temas, mas a gente já pode pensar numa live específica para essa questão do apoio psicológico, principalmente para nossas crianças aqui no Japão, né? Então, olha só, Roberto, o tempo está passando, tem outras perguntas Tudo aqui, bem. tem o Alessi Nunes, né, que, se eu não me engano, eu acho que o Alessi é da Alternativa. Eu vou ler aqui quais os principais fatores que vêm atrapalhando a comunidade brasileira a prosperar mais aqui no Japão. Li pesquisa que falar a língua é super limitante para os brasileiros. O que mais? Alguém quer comentar isso? Olha, só acrescentando coisa rápida, a língua japonesa, para você progredir no Japão, ela não é o suficiente, né? Ela é base. A comunicação do japonês não verbal, ela tem um peso muito grande. Então, você precisa conhecer alguns conceitos muito assim enraizados na cultura japonesa, como Hone Tatemai, por exemplo. Essa é a base de comunicação entre os japoneses. Você precisa entender o seu posicionamento entre Kohai e Senpai também, porque isso, quando você entra em contato no ambiente de trabalho japonês, tudo isso é cobrado de você. Entendeu? Então, para a gente ter essa prosperidade numa empresa, a gente precisa ter esse conhecimento básico de comunicação não verbal dos japoneses. Eles falam muito pouco, mas eles comunicam muito. Então, esses pequenos conceitos, né, eu acho que meus colegas sabem com certeza desses assuntos, eles são fundamentais para que você sinta-se pertencimento no grupo de trabalho do japonês. Quando ele olha para você, cara, esse cara aí, ele pensa que nem a gente, né? Chama-se wa, chowa, né? Quando você conquista isso com o japonês, ele começa a se trazer para o grupo. E aí você tem oportunidades que outras pessoas não teriam. Aí já envolve outro fator, que é o Chi Soto, entendeu? Então, são muitos detalhes assim que a gente precisa ter, pelo menos, um conhecimento prévio para poder seguir com prosperidade, não só na carreira profissional, né? Mas também na parte de empreendedorismo. Olha só, tenho uma pergunta aqui, professor Ângelo, interessante sua ideia de um reposicionamento da marca Brasil no Japão. Como criar um movimento efetivo nesse sentido? Obrigado pela pergunta. Na verdade, tem muita coisa que pode ser feita a respeito, né? Na verdade, é difícil somente nós, como comunidade brasileira, tentarmos sozinhos um rebranding, na verdade. Talvez alguns aqui conheçam, mas muito tempo atrás houve até uma tentativa, que ela durou somente alguns anos, de se criar o que eles chamavam na época em inglês era EMPC, né, que era o Ethnic Media Press Center, que era como se fosse um press center criado, uma network das mídias comunitárias de várias línguas, de várias comunidades estrangeiras que moram aqui no Japão, que elas iriam cooperar entre si para tentar justamente atuar nesse rebranding das comunidades estrangeiras aqui no Japão, de disseminar mais notícias positivas, mais informações de qualidade, menos fake news sobre os estrangeiros no Japão, mas infelizmente acabou não vingando, ou seja, não teve uma continuidade, né? Eu acho que tentar, por exemplo, reeditar uma network desse tipo já seria um caminho. Agora, mesmo que não se consiga fazer isso de forma sistemática, ou de se criar realmente uma associação desse tipo, né? Acho que já é possível a gente, de imediato, tentar fazer uma outra coisa, como, por exemplo, mesmo que não venha nenhum jornalista para os nossos eventos, mesmo que não venha nenhum jornalista japonês atrás de nós, nós irmos atrás da grande imprensa japonesa, enviando
sistematicamente press releases de tudo que houver de informação positiva sobre os eventos, as contribuições, as conquistas, ou qualquer coisa boa que algum brasileiro no Japão tenha feito aqui, seja individualmente ou seja coletivamente, de enviar isso em japonês para as redações, enfim, para quem tem realmente o poder decisório de criar pautas ou de decidir pautas, né? Então, tem muita coisa que dá para fazer. Tem uma pessoa aqui que fez um comentário. Ótima colocação, professor Ângelo e professora Hilda. É necessário fazer um rebranding da comunicação brasileira no Japão. Isso me vem à cabeça que, anos atrás, o Ministério das Relações Exteriores, Itamaraty, tinha um programa de trazer formadores de opinião, jornalistas. Eles selecionavam jornalistas dos principais jornais dos Estados Unidos, França, Inglaterra. Eu acho que eles devem ter feito sobre o Japão para trazer ao Brasil e mostrar os pontos positivos do Brasil. Eu acho que nós teremos uma grande oportunidade com a COP, né? A grande conferência do meio ambiente, COP, que será realizada em Belém do Pará. Espero que dê tudo certo, né? Eu acho que vai ser um momento importante que o Brasil será uma espécie de vitrine para o mundo. Pessoal, olha, nós estamos chegando, já está quase 1h30, tem uma pergunta muito interessante aqui, do Senado, da Comissão de Relações Exteriores do Senado, nosso Senado, lá no Brasil. O Juliano Maia, que é assessor diplomático da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado, fez uma pergunta muito instigante, muito atual, né? Primeiramente, eu vou ler aqui. Primeiramente, congratulo o Consulado-Geral do Brasil em Hamamatsu, cujas atividades tenho acompanhado com interesse pela realização deste importante debate. Gostaria de saber como o crescimento e o fortalecimento do partido Sanseito e, eventualmente, de outras forças políticas com programas e visões semelhantes podem afetar os brasileiros no Japão e as relações do Brasil e Japão. Eu estou vendo que o Gilberto Yoshinaga está meio quietinho aí. Roberto, passo a bola para você, essa pergunta. Quem quiser depois comentar, está aberto. Então, embaixador, eu acho que assim, esse não é um fenômeno isolado no Japão, né? O crescimento de pensamentos radicais, muito conservadores, ou o que a gente classifica como extrema-direita, né? Isso lembra bastante o partido Chega, né, de Portugal. Isso lembra o partido Chega, né, o crescimento do partido, e de outros partidos na Europa, né? Teve um tempo... Tem o Milei na Argentina, o Trump, teve o Bolsonaro... Acho que alguns anos atrás quase entrou uma extrema-direita na França também, se não estou enganado, na Hungria. Então, assim, acho que todo pensamento radical nunca é bom, né? Ainda mais no mundo globalizado. E quando a gente trata de convívio multicultural, convívio entre estrangeiros, é preciso haver concessão dos dois lados. Eu vou dar um exemplo. Por muitos anos, eu ouvia aquela frase e eu concordava com isso por muitos anos, assim... o brasileiro no Japão, ele é o visitante, ele tem que obedecer às regras do dono da casa. Por muito tempo eu concordei, mas aí eu parei para refletir uma vez e falei, não, visitante é o seguinte, eu vou falar, Ângelo, vem almoçar aqui no sábado, aí o Ângelo é visita, então ele não pode usar o banheiro de porta aberta, não pode abrir minha geladeira se não for autorizado, visita. Se eu falar, Ângelo, vem morar junto comigo, vamos dividir o apartamento, aí eu tenho que saber que, o Ângelo vai deixar cabelo no ralo, ele tem a louça suja e pode ser que ele não lave. Assim, visitante é uma coisa. O Japão não convidou a gente para vir passear. Chamou para morar aqui. Então, o Japão também tem que entender que a presença de um povo de outra cultura, inevitavelmente, gera impactos. E eles têm que absorver esses impactos e entender também. Então, tem que ter uma certa maleabilidade. E eu acho que sendo radical não leva a futuro nenhum, não é bom para ninguém, né? Eu espero que seja só uma marolinha aí, que não dê muito certo, mas infelizmente o número de cadeiras deles já cresceu, né, no Congresso japonês,
Subiu de 1 para 14, né? Na última eleição. 3 para 14. E os eleitores jovens, que são maioria, são os mais desinformados nesse aspecto, né? Então, tudo pode acontecer, mas eu torço para que não vingue essa sociais, né? As redes sociais têm contribuído muito para isso, infelizmente. Muito. Eu vejo que esse tema despertou, assim, um interesse. Fale, Roberto. Só acrescentar um pouquinho que o Gil falou, inclusive esse assunto a gente conversou até um dia desse na casa dele também. É o seguinte, eu tenho acompanhado também, né, sobre a evolução do Sunseito, né, e uma estratégia que eles usaram com grande assertividade é que a maioria dos membros do Sunseito são jovens, são homens de 40 a 50 anos, que são da geração perdida, né? Geração do gelo, entendeu? Então, eles dominam muito bem as mídias sociais, tá? E eles têm um sentimento de vitimação muito grande, sentindo vítimas devido àquele período que ficaram, a economia realmente parou depois do como é que é? Do estouro da bolha, né? De 91. Então, eles, né, usaram uns argumentos, né, extremamente poderosos, tá, e que a população japonesa está totalmente insatisfeita com o PLD durante muitos anos, entendeu? E muitos japoneses estão desinformados, entendeu? Eu converso na fábrica, assim, algum assunto, eles não sabem praticamente nada do que acontece, né? Eles vivem tão focados no seu trabalho que eles desconhecem a realidade. E como eles atingem um público jovem, insatisfeito, que são ligados principalmente nas mídias sociais, eles estão ganhando grande poder, grande força, porque a população está insatisfeita. E tem um problema muito sério que tem na continuidade da pergunta, que a intenção deles é reformular a Constituição japonesa. Ele está querendo colocar a Constituição japonesa no pré-guerra, você entendeu? Então, isso exclui consideravelmente os estrangeiros. Agora... Isso começou com o Abe, né? Hein? Isso começou com o Abe, essa questão do Japão antes da guerra, né? Agora... Já vem de algum tempo. Ele colocou ali, ó, no TikTok, os comentários nos vídeos do Sunseito são assustadores. Sim, e outra coisa interessante que ele mudou, existe um ideograma japonês que está na Constituição chamado Kenri. Kenri, ele mudou o Uri, tá? Tirou o Uri, que é benefício, e colocou o Uri de Estado. Kenri. Então, isso aparentemente é uma mudança muito superficial, mudou só um ideograma, mas é uma mudança gigantesca. Tá? E ele tem os pilares dele, que eles, para conquistar o maior número de cadeiras, está em uma ascensão muito grande, eles estão saindo um pouco do conceito de imigração, estão indo para um conceito também, que é um outro público, né, de estrangeiro, mas não diretamente aos trabalhadores, com relação ao turismo, você entendeu? Muitos turistas, tem muita gente que realmente ficou com medo dos turistas. Então, chineses comprando terras. Muito lixo na rua, né? Trazido pelos turistas, muito lixo. Pessoal, a gente já está adiantado. Alguém quer mais comentar para a gente ir já para o fechamento? Todo mundo. Sim. Posso falar rapidinho? Assim, não, eu só queria colocar, vamos dizer assim, um outro lado da moeda, vamos dizer assim, para não deixar todo mundo que está assistindo a live muito em pânico. Porque, claro que o que a gente andou vendo aí nas redes sociais aí, durante as eleições e pós-eleições, tem muitos elementos para deixar a gente meio assustado. Porém, por exemplo, eu conversando com um amigo meu, sociólogo japonês, que é super especialista nessas questões aí de xenofobia, ele também me deu algumas opiniões mais tranquilizadoras, vamos dizer assim, né? Porque
ele acha que esse fenômeno eleitoral aí do Sanseito, ele foi fruto de N fatores, N eventos favoráveis a eles, e não necessariamente essa história do discurso xenofóbico deles é aquilo que eles mais querem pôr em prática, né? Ou aquilo que mais eles querem levar avante. Inclusive, eu até arriscaria dizer que dos 14 aí, novos assentos que eles conseguiram nessas últimas eleições, quer dizer, não necessariamente os votantes, né, o pessoal que votou ali no Sanseito, eles votaram especificamente por causa dessa agenda anti-estrangeiros, ou anti-imigração, ou anti-xenofóbica. O meu ponto de vista a respeito do que aconteceu e do que está acontecendo é que não está havendo uma repentina explosão de onda de xenofobia ou de piora da opinião pública japonesa em relação aos estrangeiros. Não está havendo. O que aconteceu é que, graças ao Sanseito, gente que já era e sempre foi durante décadas contra estrangeiros, mas que tinha um pouco de vergonha de se revelar dessa forma, né, de mostrar a cara e levantar a voz e falar, não, eu realmente não estou gostando, eu realmente estou com medo, eu realmente não quero tanto estrangeiro aqui no Japão. Então, eles foram encorajados, graças ao carisma do líder do Sanseito, a mostrar a sua cara. Eles se sentiram mais à vontade, de repente, em coisa de dias e semanas, a falar, não, eu também, na verdade, não gostava disso. Então, o que a gente está vendo é que deixou, vamos dizer assim, mais à mostra e mais visível algo que já existia, né? Então, se é para a gente ficar em pânico, é para a gente ficar assustado, não é em relação ao aumento repentino de alguma opinião contra estrangeiros. A gente tem que ficar assustado que já tinha, desde muito antes, tanta gente que estava com essa rejeição e essa alergia, né? A cultura japonesa... Miguel, rapidamente, já estamos no adiantado aí da hora. Perfeito. Bom, eu vejo com muita preocupação essa ampliação de um discurso xenófobo, pela quantidade de estrangeiros que estão aqui, pela falta de entendimento da sociedade japonesa, ou parte da sociedade japonesa, da contribuição que os estrangeiros fazem no Japão. O número de trabalhadores estrangeiros, ou seja, que contribuem com impostos com o Japão, vem crescendo e deve ser destacado. Eu queria só ressaltar o seguinte: no mês de julho, antes das eleições, foi feita uma declaração coletiva de emergências de ONGs contra o incitamento à xenofobia. E o Movimento Brasileiros Imigrados assinou, subscreveu essa carta. Foi um grito de alerta, mas também um ato de resistência. Eu queria também, só para concluir, referente a esse tema, eu não vejo apenas como uma ameaça isso. Eu vejo também como uma chamada à mobilização, para que nós possamos, sim, nos mobilizarmos, precisamos fortalecer nossas associações comunitárias, dialogar com sindicatos, com outros estrangeiros que estão no Japão e aproximar dos governos locais, que sabem o quanto os trabalhadores estrangeiros contribuem com a economia local. Então, a xenofobia não é bom. Nós precisamos, sim, ter uma mobilização, mas não só entre brasileiros, com todos os estrangeiros que moram no Japão. Pessoal, diga rapidamente. Só para adiantar, eu acho que a gente está falando de uma maneira geral, mas eu acho que todo brasileiro pode fazer parte de um exército de formiguinhas, vamos dizer assim. Porque se você tratando bem o seu vizinho, tratando bem os japoneses que você conhece no seu trabalho, etc., eles também passam a mudar de ideia em relação aos brasileiros. Então, eu acho que cada um pode fazer um pouquinho disso, né? Você leva um churrasco para um vizinho, você leva
mostre alguma coisa da cultura brasileira, e eles acabam gostando, porque às vezes eles têm muito medo de se aproximar, porque a cultura japonesa sempre foi xenofóbica, sempre teve medo do que vem de fora, mas às vezes por puro desconhecimento, né? Então, se a gente começa, cada um leva um pouquinho para os japoneses que conhecem um pouquinho da cultura brasileira, um pouquinho da comida brasileira, um pouquinho da gentileza, da amizade brasileira, eles também acabam mudando um pouquinho de ideia e passem a ver a gente de uma forma diferente. Então, é um trabalho que todo mundo pode colaborar, né? Era isso. Pessoal, vamos encerrando. Eu só quero observar mais uma vez que essa pergunta foi feita por um membro da Comissão de Relações Exteriores do Senado. Enfim, eles estão atentos a isso. Eu quero agradecer ao Juliano Maia. E, olha, tem outras perguntas interessantes, mas, dado o adiantado da hora, eu acho que a gente vai ter que fazer outra live. A Daisuke Kondo levantou um ponto importante, a criminalidade da nossa comunidade, dos jovens, né? Atualmente, no Japão, a criminalidade cometida por estrangeiros tem sido utilizada como justificativa para o surgimento de opiniões radicais contra eles. Diante desse cenário, que tipo de medidas seriam necessárias para reduzir os crimes cometidos por brasileiros ou para evitar a incidência? Eu vou encaminhar depois para vocês essas perguntas. E também a Shizuoka Miyawaki levantou uma questão importante, a questão da educação. Terminamos, não temos tempo de abordar a questão da educação de nossas crianças, nossos jovens, as escolas brasileiras, né? Então, eu acho que nós poderíamos, né, se vocês concordam, provavelmente com outros debatedores, né, fazer uma live como esta, uma vez a cada mês, uma vez a cada 2 meses, e eu acho para levantar pontos, né? A gente pode até perguntar aos participantes que temas gostariam de que fossem abordados, a questão da educação, que é fundamental, criminalidade e outras. Sobre o ponto de precisamos ser assim mais conhecidos no Japão, eu quero dizer que o filme brasileiro que ganhou o Oscar este ano, né? Ainda Estou Aqui, está passando no circuito comercial aqui em Hamamatsu. Está passando desde o dia 4 de setembro até o dia 18, né? Esse filme que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. Então, no circuito comercial, ou seja, ele está sendo visto por japoneses. Isso é importante, né, para, enfim, divulgarmos cada vez mais a nossa cultura. Então, eu queria, por final, eu vou passar, tem vários comentários aí, eu vou passar as perguntas para... O Ângelo está querendo fazer uma observação. Diga aí. Não é uma observação, embaixador, assim, se me permite, é só um anúncio rápido. Diga. Lembra daquela hora, quando eu estava falando com o Miguel sobre a questão dos Yonseis, que eu comentei que foi antecipado para setembro, no caso desse ano, a convenção anual dos Nikkeis do mundo inteiro, que eles se reúnem em Tóquio, né? E eles fazem até uma declaração para entregar para o governo japonês, para as autoridades. Isso vai estar acontecendo na semana que vem, e exatamente daqui a uma semana, quinta-feira que vem, no dia 18 de setembro, de manhã, eu vou estar moderando um debate que vocês podem acompanhar, inclusive, online. Dá para ser acompanhado online, e que vai ter depoimentos de Yonseis que estão atuantes aqui, dinamicamente atuantes aqui no Japão, e a declaração que a gente vai emitir para entregar para as autoridades japonesas, ela também coloca isso na pauta. Então, só esse anúncio aí de que vai ter esse evento aí na semana que vem. Esse vai ser em Tóquio ou vai ser o de Nagoya? Em Tóquio. Em Tóquio. Em Tóquio. É o Kaigai Nikkei Jintaikai, que vocês podem fazer a procura como JADESAS também, que é a sigla da Associação Kaigai Nikkei Jinkyokai, que organiza esse Kaigai Nikkei Jintaikai, JADESAS, JADESAS. Só para terminar, eu queria observar também que a gente tem notado que nos últimos anos tem aumentado as matérias positivas sobre o Brasil, sobre a cultura brasileira, sobre eventos que se tem
feito, né? Eu, anos atrás, conversando com o jornalista Osni Arashiro, ele falou que uns 10, 15 anos atrás só saía matéria sobre criminalidade, problemas com os brasileiros aqui. E a gente tem notado, né, que, ultimamente, a mídia japonesa, pelo menos nessa nossa região aqui, em Shizuoka, tem acentuado matérias positivas sobre o Brasil, sobre a cultura brasileira. Isso é bom, isso eu espero que continue essa corrente. Então, eu gostaria, para finalizar, agradecer os debatedores, né, os participantes da live, aqueles que enviaram suas perguntas. Infelizmente, não podemos responder todas, mas vamos pensar em, se for da opinião de todos vocês, né, dar continuidade, fazer um ciclo de lives abordando especificamente cada um tema, porque assim a gente pode trazer especialistas, né, debater, por exemplo, a educação, né, das nossas crianças aqui no Japão, a questão da escolha, escola brasileira ou escola japonesa, questão do bullying, etc., né? Podemos levantar, se vocês estiverem de acordo. Então, minhas palavras finais são de agradecimento a todos vocês, né? Já tivemos 1h45 de bate-papo, né? de conversa. Então, eu queria agradecer a todos e, enfim, muito obrigado por todos que nos assistiram. Arigatou gozaimasu. Obrigada.